Olá, Bruno Engler, sou o Thiago Risse, editor executivo do portal BHZ. É um prazer recebê-lo aqui na nossa rodada de entrevistas. Estamos entrevistando todos os 15 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, como já é um costume do BHZ, mas esse ano é diferente. A gente saiu da nossa casa, saiu do nosso estúdio, porque a gente fez questão de ter essa conversa presencial, por uma questão técnica, de som, de imagem, mas também nada substitui, né? Essa proximidade, mesmo que à distância, e não havia um lugar mais seguro que não colocasse a saúde da sua equipe, da nossa equipe em risco, como aqui, né, o auditório da Faculdade de Pitágoras. Muito obrigado. Eu que agradeço, Thiago, a oportunidade, agradeço ao BHZ o espaço e acho que vai ser uma entrevista produtiva. Bom, vamos lá. Pela primeira vez também essa entrevista é conduzida apenas por mim. Antes a gente fazia um time de jornalistas perguntando, mas é apenas conduzida por mim, né? Lógico que tem toda a equipe técnica aqui atrás e a pauta é produzida pelos repórteres Jordane Andrade, Rafael de Oliveira e Vitor Fornes. É uma entrevista, um bate-papo de 45 minutos aproximados. A primeira parte, a boa parte, propositivo, para falar de educação, saúde, segurança. Uma segunda parte mais focada na sua candidatura, em eleição, em política. Vamos começar com transporte, um dos temas quentes aí dessa pandemia. Você acompanhou, a prefeitura foi muito firme no fechamento da cidade por causa da pandemia e uma das principais críticas de toda a população foi justamente o transporte público, né? Os trabalhadores não tiveram outra opção senão se colocar em risco, né? Nos ônibus lotados. O Calil esteve aí na cadeira onde você está sentado e falou que o transporte público não tem solução, né? Que essa lotação não tinha como solucionar, por uma questão de contrato, porque as empresas também estão com muitas dificuldades financeiras. Eu quero saber de você, tem solução? Sim, tem solução. Não é algo que vai tornar o nosso transporte público ótimo, mas a gente pode ter um transporte público semelhante ao que a gente tinha antes da pandemia. Logo que começou a pandemia, como você bem colocou, o prefeito Alexandre Calil fechou a cidade inteira, gerou diversos prejuízos econômicos, mas permitiu que as empresas de ônibus reduzissem as linhas, fazendo com que o trabalhador tivesse que esperar muito mais pelo ônibus e que os ônibus se transformassem em verdadeiras aglomerações. Assumindo a prefeitura, nós vamos exigir das empresas de ônibus que elas cumpram o número de linhas que está no contrato. Nós vamos exigir a volta das linhas de ônibus na sua integralidade. Para além disso, saindo um pouco do espectro da pandemia, a gente quer também a volta dos cobradores nos ônibus de Belo Horizonte, porque a gente acredita que a falta de cobradores ela atrasa o trânsito de BH, uma vez que o motorista tem que trocar o dinheiro dos passageiros antes de arrancar o ônibus, e muitas vezes, no anseio de deixar aquelas pessoas em seus destinos, o motorista até arranca o ônibus trocando o dinheiro, que não é a situação ideal. Então a gente, num primeiro momento, para o transporte público, vai exigir a volta das linhas na sua integralidade e vamos trabalhar também para voltar com os cobradores nos ônibus de BH. Deputado, isso seria um enfrentamento com as empresas de ônibus que elas alegam que estão, assim, é questão de caixa mesmo, que elas estão sofrendo muito. Então, você faria esse enfrentamento? Seria cogitado até um rompimento de contrato? Na verdade, nós queremos passar a Prefeitura de Belo Horizonte a limpo. O atual prefeito prometeu que abriria a caixa preta da BH Trans e não o fez. Nós queremos fazer a auditoria de todos os contratos vigentes da Prefeitura, para identificar e sanar vícios ou irregularidades. É claro que as empresas de ônibus são uma operação comercial, ninguém está ali fazendo caridade, eles têm que ter sim uma atividade rentável, mas é preciso levar em consideração que é um serviço público e que o poder público ele impõe limites, ele impõe regras. As empresas de ônibus ganham um bom dinheiro em Belo Horizonte, têm totais condições de funcionar com cobradores e com linhas de acordo com o que está previsto no contrato. Vou fazer um pequeno combo, insistir, só o rompimento é cogitado, assim, é possível e você teme... A gente teve um reajuste logo no início do mandato, depois um reajuste da passagem de ônibus. As empresas pedem até R$6, né, falam que seria o preço ideal, o valor ideal. Você teme assumir e ter que fazer um reajuste, ter que conceder um reajuste? Não, acredito que não, porque a nossa passagem é muito cara. Nós pagamos R$4,50 na passagem de ônibus, é uma das mais caras do Brasil e... O negócio de ônibus é lucrativo, é uma licitação que interessa muita gente.
Ele não quer brigar, romper com ninguém, mas eu tenho certeza que se abríssemos uma nova licitação de transporte público em Belo Horizonte, teria muita gente interessada. Então, esses que prestam esse serviço, eles têm que se adequar à realidade do que Belo Horizonte precisa. E nós não queremos muita coisa, não. É uma passagem cara, a gente só quer que se cumpram as linhas que estão previstas e quer que se tenha o cobrador, que é algo que sempre teve, de uns anos para cá acabou e piorou a situação do nosso transporte público. Reajuste, pelo menos no seu primeiro ano de mandato, de gestão, está descartado? Não, de maneira nenhuma, não vai ter reajuste. A nossa passagem já é muito cara, principalmente agora com o cenário financeiro que nós vamos encontrar, com as pessoas em muita dificuldade, são diversos desempregados, muitas pessoas que tiveram um baque nos seus negócios, que não estão numa situação financeira confortável, impor a elas mais um aumento da tarifa do transporte público, eu acho que não seria justo. Candidato, essa entrevista é produzida pelos repórteres que eu já citei, baseado em entrevistas com especialistas, referências de diversas áreas. Vou aqui reproduzir uma dessas perguntas, de uma referência na área de transporte, né, de trânsito, de mobilidade urbana, do engenheiro civil Márcio José de Aguiar. Tá? Sua gestão pretende criar algum subsídio para o transporte de alguma forma que aumente a qualidade do serviço sem piorar a tarifa? E de onde viria esse recurso? Não, no primeiro momento nós não temos a intenção de subsidiar a tarifa do ônibus, porque nós vamos encontrar uma prefeitura num cenário de terra arrasada economicamente. A prefeitura também teve uma grande queda de arrecadação com essa pandemia, nós vamos ter que lidar com essa realidade. Nós ficamos 7 meses praticamente sem serviços em Belo Horizonte. E uma das grandes fontes de renda da prefeitura é o ISS, o Imposto sobre Serviço. Então, teve essa queda de arrecadação, muitas pessoas no início do ano que vem vão enfrentar dificuldades para pagar o seu IPTU, pelas dificuldades financeiras que estão passando. O IPTU também é uma fonte de renda importante da prefeitura. A nossa prioridade é a retomada do emprego e renda em Belo Horizonte. Então, os recursos que nós tivemos à disposição vão ser para políticas de incentivo, para que as empresas não quebrem, para as que já quebraram possam voltar a funcionar e gerar emprego e renda em BH. No seu plano de governo, você diz em alternativas de transporte coletivo na cidade. Quais seriam elas? Monotrilho, metrô, VLT? Nós temos que estudar os modais de transporte público na cidade, verificar a viabilidade de um monotrilho, um outro tipo de transporte. A gente tem a expectativa também da linha 2 do metrô. O presidente Bolsonaro e o ministro Tarcísio já demonstraram a intenção de destinar R$1 bilhão para a construção da linha 2. E se esbarrou no empecilho jurídico, parece que vai ter que passar pelo Congresso Nacional, mas a bancada mineira é uma bancada muito forte, certamente vai conseguir liberar esse recurso para que possamos começar a construção da linha 2 do metrô. Isso é independente se o Bruno Engler será prefeito de Belo Horizonte ou quem quer que seja. Foi uma vontade manifestada pelo governo federal. Eu acredito que pode ser algo que o próximo prefeito, independente de quem seja, vai participar da construção da linha 2 do metrô, certamente uma obra muito importante para os Belo Horizontinos. Vou rápido aqui, porque uma pergunta do movimento BH em Ciclo, né, que luta bastante pelo aumento do uso de bicicletas aqui na cidade, tem bastante números, vou de forma um pouco rápida aqui. Em 2018, a cidade viu um aumento de ciclistas em 76% em apenas uma semana, por causa da greve dos caminhoneiros. No final do ano, o aumento total foi de 16%, todos os dados do movimento BH em Ciclo, né? Em 2019, por sua vez, sem investimentos, o número de ciclistas caiu 11%. Aumentou, depois caiu. Ressaltando que quase metade, 48% dos ciclistas de BH, quase metade ganha até 2 salários mínimos e 69%, 70%, 7 a cada 10 ciclistas, né, pessoas que usam a bicicleta, até 3 salários mínimos. E aí pergunto, o que você pretende fazer? Obviamente, considerando o relevo, né, da cidade de Belo Horizonte, pretende investir em ciclovias? Qual que é a sua ideia em relação a esse modal? Olha, eu acho que a bicicleta é um modal muito interessante, é um modal que não gera poluição, que permite que as pessoas façam exercício, mas de fato, a topografia de Belo Horizonte ela impõe muitas dificuldades para que nós enxerguemos a bicicleta como um meio de transporte prático para as pessoas se deslocarem ao trabalho, deslocarem até em casa, porque todo mundo conhece os morros de Belo Horizonte, é muito difícil de subir, você tem que ser atleta para andar de bicicleta em BH. Então, é um modal que nós achamos interessante, eu acredito que em havendo parcerias pode haver investimento, mas acho que a principal prioridade tem que ser, de fato, na melhoria do transporte público e buscar alternativas de transporte público, porque a bicicleta em outras cidades mais planas, ela é uma alternativa muito boa que complementa. Mas em Belo Horizonte, eu acho que a nossa geografia acaba limitando
enquanto meio de transporte funcional. Para finalizar sobre transporte, você acompanhou um debate longo na Câmara Municipal sobre os aplicativos de transporte, Uber, 99 e afins. Passou, foi aprovado um projeto, mas alguns pontos importantes ainda não foram regulamentados. Queria saber, caso eleito, qual vai ser sua postura? Vai regulamentar, por exemplo, taxar teve candidato que falou aqui, a cada quilômetro um percentual vai para a prefeitura. Qual que é a sua ideia? Não, nossa proposta é de liberdade econômica, nós prezamos pela liberdade, nós não queremos uma regulamentação que venha a encarecer o serviço de transporte por aplicativo. A gente acredita que os aplicativos têm que ter a liberdade de funcionar em Belo Horizonte para que o usuário tenha um serviço de qualidade e mais barato. Às vezes até me perguntam, mas é injusto em relação à questão do táxi, o táxi tem muita burocracia. Eu acredito que o caminho passa por desburocratizar o táxi, porque aí você melhora e barateia o serviço de táxi e melhora o serviço para o usuário. A solução não é piorar a questão do Uber com mais burocracia, mais taxa para que o Uber fique mais caro e, no fim das contas, o usuário que fique prejudicado. Seria liberar a placa com mais frequência, algo desse tipo? Seria ver dentro da possibilidade legal de Belo Horizonte o que a gente pode fazer em termos de redução de taxa, de burocracia, facilitar ao taxista o acesso à sua profissão. Hoje a gente sabe que são muitas as dificuldades, mas a nossa linha é sempre para a desburocratização. Então, se há uma injustiça, a nossa ideia é desburocratizar no serviço de táxi, não burocratizar o serviço de transporte por aplicativo. Vamos para a educação agora? Essa gestão atual, capitaneada pelo Calil, foi bastante firme quanto à volta às aulas, inclusive quando precisou ser judicializado esse assunto, um candidato concorrente seu do Novo, Rodrigo Paiva, entrou na justiça, um sindicato também, a prefeitura fez isso, lutou, e o Calil sentado, e lógico, a gente já está em novembro, ele descartou qualquer possibilidade da volta às aulas neste ano, mas projetou para o ano que vem, caso seja reeleito, que vai voltar, independentemente de vacina. A gente ainda está no cenário de incertezas, candidato? Eu queria saber de forma breve, até para o nosso leitor te conhecer melhor, a sua análise em relação a essa firmeza de barrar a volta às aulas em todo o território de Belo Horizonte e o principal, a sua proposta, se for eleito, se vai voltar, se você pode prometer para o seu eleitor que, caso seja eleito, no primeiro semestre do ano que vem, voltam as aulas em Belo Horizonte, tanto da rede municipal quanto qualquer outra forma de rede, por gentileza. Olha, eu não enxergo como firmeza, eu enxergo como tirania. Um prefeito que acha que é dono de Belo Horizonte, não tem diálogo com os setores da nossa cidade, a educação, rede privada pedindo desesperadamente para voltar a funcionar, apresentando alternativas, protocolos, e a prefeitura combatendo, a prefeitura caçando alvará das escolas para que as escolas não pudessem funcionar. Muita gente passando dificuldade, muitos pais desmatriculando seus filhos pela dificuldade financeira que estão passando, muitas escolas quebrando. A nossa proposta é de retomada da educação presencial em Belo Horizonte. Nós vamos permitir o ensino presencial na rede privada de BH e vamos voltar com o ensino presencial na rede municipal. E o modelo que eu defendo é um modelo misto, tanto para a rede municipal como para a rede privada. Na rede privada é facílimo, a rede privada já está com o ensino à distância instituído, eu conversei com diversos representantes e eles falam, o modelo misto é o que a gente quer, que é o seguinte, você retorna às aulas presenciais, mas para aqueles pais ou alunos que ainda não se sentirem seguros de voltar às aulas, e é um direito deles, você dá a opção do ensino à distância. Queremos fazer isso também na rede pública, voltar ao ensino presencial e dar essa opção aos pais e alunos que não se sentirem seguros do ensino à distância. Nós vamos, é claro, esbarrar em algumas dificuldades, algumas famílias não têm toda essa estrutura tecnológica para o ensino à distância, mas eu acredito que a solução não é fechar completamente as escolas municipais em Belo Horizonte e impedir que as crianças tenham aula. Isso aí é jogar o problema para debaixo do tapete e nós vamos enfrentar as consequências educacionais disso no futuro. Pegando um gancho seu mesmo, você não teme aumentar a desigualdade ou pretende, é citado inclusive no seu plano, aumentar ou distribuir acesso à internet nas periferias? Você tem alguma ideia em relação ao acesso mesmo, para que não aumente a desigualdade de uma criança não conseguir estudar? Na verdade, o que nós estamos vendo é um aumento da desigualdade agora, porque a criança da rede municipal não tem ensino nenhum, inclusive é uma grande dificuldade, porque graças a Deus a atividade comercial está voltando a funcionar em Belo Horizonte, as mães e os pais têm que trabalhar, mas não podem deixar o menino na escola. Então estão enfrentando uma grande dificuldade nesse sentido. Além da questão educacional, a escola providencia um lugar seguro para aquela criança estar enquanto os pais trabalham.
A desigualdade maior está acontecendo agora, porque os alunos da rede privada, por mais que o ensino à distância não seja bom como presencial, têm ensino à distância. E os alunos da rede municipal não têm ensino nenhum. Quando a gente fala de aumentar a conectividade, é porque eu conversei com algumas pessoas que moram em vilas e favelas, que me falaram assim, pô, eu pago o plano de internet móvel e quando eu vou trabalhar no centro da cidade, minha internet é maravilhosa, aqui na minha casa eu não consigo ter acesso, eu tenho que subir no telhado, é difícil. Então é trabalhar junto às empresas para ver onde a gente pode buscar instalação de antenas para melhorar o sinal em periferias de Belo Horizonte. E isso não é só do interesse nosso e do interesse da população, é do interesse das próprias empresas, porque elas vão ter mais pessoas contratando serviço, vão ganhar mais dinheiro com isso. Então a gente quer ampliar os pontos de internet em Belo Horizonte, melhorar a conexão de internet em Belo Horizonte em parceria com o setor privado. Nessa questão das escolas, a gente também acredita que pode buscar parcerias com o setor privado, seja para o empréstimo de um equipamento nesse período, para a criança poder acompanhar em casa. Nós vamos ter que buscar soluções. A gente só não pode achar que a solução é fechar a escola completamente e achar que o problema vai desaparecer. Perfeito. Bom, ainda sobre educação, o Calil falou que já tem 14 milhões destinados para a educação, para a pasta, e que boa parte dessa verba vai ser usada, inclusive, para intervenções físicas nas unidades educacionais, para caso não tenha uma vacina, né, não tenha alguma reviravolta, consiga diminuir a chance de contágio. Eu queria saber, você já disse, né, de ser uma opção para os pais. Queria saber se tem alguma outra estratégia, algum outro plano. Por exemplo, vários candidatos já sentaram aí, alguns falaram sobre escalonar um grupo, vai segunda, quarta e sexta, outro terça, quinta e sábado. Alguns falaram de câmara para higienizar os alunos, os estudantes, os profissionais. E o Calil, atual prefeito, candidato à reeleição, falou de fazer intervenções como bebedouro, enfim, né, um distanciamento maior entre as carteiras. Sobre isso, tem algum plano ou é mesmo colocar como uma opção para os pais e seguir na mesma linha de antes da pandemia? Olha, a ideia é voltar ao mais próximo da normalidade. É claro que é preciso sentar com especialistas para a gente minimizar o perigo de transmissão do vírus e chegar a um protocolo que seja razoável, praticável pelas escolas e que também minimize a possibilidade de contaminação. A nossa ideia é, sim, permitir a volta e fazer pequenas adequações estruturais e adequações no funcionamento das escolas para que elas possam voltar a funcionar. Esse sistema de rodízio ele foi até implementado em algumas cidades do Brasil e ele se apresentou eficiente, só que a gente tem que pensar que nós já estamos com quase um ano de educação em atraso. Então a nossa ideia, para além de voltar com a educação, é ter um horário de aula estendido para que os alunos possam recuperar o conteúdo que não foi ministrado ao longo desse ano, porque de fato, se a gente passar todo mundo, é dizer que a educação não vale nada, que é protocolar. Mas a gente atrasar um ano a vida dos nossos alunos, falar que eles vão ter que repetir esse ano, também é uma situação complicada. Então a gente acredita que nesse primeiro ano de mandato nós vamos ter que ter um horário estendido, quase integral, para que os alunos possam ter em um ano conteúdo praticamente de 2 anos. E aí você impor um rodízio, você torna isso ainda mais difícil, porque você vai diminuir a quantidade de horas aula por aluno e aí a gente vai enfrentar mais dificuldade para a retomada desse conteúdo. Uma outra participação de um especialista, uma referência, né, um estudioso da área, Valéria Morato, presidente e coordenadora do Sindicato dos Professores de Minas Gerais. A pandemia desnudou a necessidade de ensino presencial. Nenhum protocolo fala da implicação do retorno na vida dos trabalhadores da educação. O que pensa sobre isso? Mais voltado para os trabalhadores. Você já falou bastante dos alunos, né, das famílias. Para os trabalhadores, pensa em algo? Não, da mesma maneira, o protocolo de higienização de acordo com as orientações de especialistas na área da saúde. A gente tem, obviamente, preocupação com a saúde dos professores, mas os professores, assim como quaisquer profissionais, podem voltar com os devidos protocolos de higienização e de cautela. A gente tem visto diversas profissões voltando a funcionar e os professores vão ter que voltar para a sala de aula, exercer o seu trabalho com os devidos cuidados sanitários para evitar que eles sejam contaminados. Deputado, rapidamente, eu me estendi muito aqui na educação, IDEB, obviamente você acompanhou, Belo Horizonte caiu, né, depois de anos subindo nessa avaliação. De forma objetiva, você falou muito sobre a estrutura, né? A gente está sem aulas presenciais na cidade, mas agora sobre a qualidade, pensa em mudar algum tipo de metodologia? Qual que é a sua ideia para... Sim, as nossas 2 principais propostas de metodologia para a educação são, primeiro, a implantação do modelo cívico-militar. Eu estive no Ministério da Educação junto ao antigo ministro Weintraub,
quando esse modelo estava terminando de ser desenvolvido, e o modelo das escolas cívico-militares é um modelo que é desenvolvido pelo MEC. Basta o ente federado, estado ou município, aderir ao modelo e a União custeia a transformação da escola em uma escola cívico-militar. É um modelo que gera hierarquia, disciplina e cria um ambiente propício para o aprendizado. Em todos os lugares onde ele foi implementado, ele deu bons resultados. E aqui em Belo Horizonte basta a gente olhar a qualidade dos nossos colégios Tiradentes. Todos têm fila para matricular. Então a gente vai aderir ao programa das escolas cívico-militares do MEC, que vão fazer os projetos piloto. Depois que esses projetos estiverem consolidados, nós vamos buscar parcerias com o governo do estado e com a Polícia Militar para que nós possamos ampliar esse modelo. Além disso, nós vamos aderir ao Programa Nacional de Alfabetização do professor Carlos Nadalim, também desenvolvido pelo MEC, bastando ao ente federado aderir. É um modelo que se baseia em dados científicos de métodos mais eficientes para a alfabetização e certamente, se implementado em Belo Horizonte, vai ajudar na educação das nossas crianças. Economia, comércio, gestão. Não dá para falar, você já citou, inclusive, umas pinceladas aqui na nossa entrevista, o comércio. Lógico, todas as áreas e segmentos foram bastante afetados pela pandemia, mas ficou emblemática a questão do comércio, né, que foi fechado e agora está voltando aos poucos. Mais uma vez, vários candidatos já passaram por aqui, falam em isenção de imposto, de taxas, microcrédito, enfim, uma questão de ideias, caso sejam eleitos, né? Queria saber de você. O que você acha? O que a prefeitura pode fazer, obviamente no alcance ali municipal, para tentar diminuir, né, esse prejuízo enorme que os comerciantes tiveram? Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer, assumindo a prefeitura, é promover a retomada do comércio em tempo integral. Esse horário alternativo da atual prefeitura não faz o menor sentido. Você diminuir horário para evitar aglomeração é uma conta que não fecha. Se você tem o mesmo número de pessoas que precisa ir num estabelecimento e o horário de funcionamento desse estabelecimento é reduzido, você tem uma maior concentração de pessoas. É curioso, por que para combater a pandemia o comércio tem horário reduzido, mas a eleição vai ter horário dilatado, para que não tenhamos aglomerações nos pontos de votação? Então nós queremos a volta do comércio em tempo integral. Isso é uma dificuldade que a prefeitura continua impondo aos comerciantes. Nós vemos cenas lamentáveis. Outro dia eu conversei com um comerciante da Avenida Afonso Pena, que ele estava com a sua loja aberta no domingo, um quarteirão para cima da Feira Hippie, porque é o dia de melhor movimento para ele, que as pessoas vão visitar a Feira Hippie e entram na loja dele. E aí vem o fiscal da prefeitura mandando ele fechar, porque o comércio não pode abrir no domingo. E nada contra a Feira Hippie está funcionando, eu acho excelente que esteja funcionando, voltando a gerar emprego e renda para aquelas pessoas. Já tive com o pessoal da Feira Hippie. Mas ele brincou, ele falou, pô, o vírus ele é só da Carandaí para cima, da Carandaí para baixo é ok. Então não faz sentido você virar para o comerciante e falar que ele não pode funcionar no domingo, que ele não pode abrir 8 horas da manhã, 10 horas da manhã. A gente quer a volta do comércio em tempo integral e a gente quer chamar para perto, para conversar, os empresários de Belo Horizonte, aqueles que geram emprego e renda. Eu não posso ser leviano aqui de prometer uma grande isenção de imposto, uma diminuição de taxa, sem saber qual vai ser a realidade financeira da prefeitura. Mas nós estamos comprometidos, sim, a sentar com o setor comercial de Belo Horizonte e buscar soluções, seja através de uma renegociação de impostos dentro daquilo que for viável, seja por um prazo maior de pagamento, seja através da isenção de multas que foram aplicadas durante a pandemia e que penaram muito o setor comercial, seja através de uma desburocratização que é muito necessária aqui em Belo Horizonte. Hoje é extremamente burocrático empreender em BH, o comerciante enfrenta dificuldades para conseguir alvará. O alvará tem uma validade de apenas 1 ano. A gente pode buscar uma revisão dessas políticas para viabilizar a atividade comercial. Para além disso, eu quero chamar as mais de 12 mil empresas que fecharam, no caso, seus representantes, e ver quais políticas de incentivo a prefeitura pode fazer para que eles voltem a abrir as portas, voltem a funcionar, para gerar mais emprego e renda em BH. Mais uma pergunta de fora. Representante da Pastoral de Rua de BH, Maria Cristina Bove, também referência sobre o assunto, né? Faz um trabalho com moradores em situação de rua. Com a pandemia, houve um aumento significativo e acelerado da população em situação de rua em Belo Horizonte. Estima-se o número de 9 mil pessoas. Quais serão suas políticas para garantir moradia, mas também geração de emprego e renda para essa pessoa que está na rua? Pois é interessante ser uma pessoa da Pastoral de Rua porque vai muito na linha do que a gente acredita. Em primeiro lugar, a gente percebe que são diferentes motivos que levam as pessoas a estarem em situação de rua. Um dos motivos é, de fato, a situação financeira. A pessoa não tem mais condições de pagar um aluguel, de sustentar uma moradia e acaba na rua. Esse caso é um caso onde a gente vai buscar
parcerias com o setor privado para cursos de capacitação profissional e busca de emprego. Então, a recolocação profissional para que a pessoa consiga um emprego, consiga uma renda para que saia da rua. Agora, os outros casos a gente vê pessoas com problemas familiares, problemas emocionais, dependência química, e para isso eu quero trazer para perto as igrejas de Belo Horizonte para fazer esse trabalho de acolhimento. É óbvio que a gente tem que reforçar, estruturar os abrigos, a estrutura municipal, mas o trabalho de acolhimento das igrejas para com os moradores de rua é extremamente eficiente e é algo que a prefeitura pode incentivar, ajudar a coordenar, aproximar desses grupos para que eles possam trabalhar de maneira ainda mais eficiente com essas pessoas, para que possa haver uma melhora do quadro emocional, haver uma melhora da situação dessas pessoas, para depois buscar a questão da recolocação profissional e a questão financeira. Perfeito. Bom, mais uma. Pergunta do presidente do CELO, Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais, Azilton Viana, também uma entidade de referência no tema. Pergunta dele. Em relação à prestação de serviços no município, como o senhor pretende tratar a questão da violência institucional contra a população LGBTI? Aí ele cita falta de respeito com questões de nome social, não atendimento, tratamento de maneira diferente nos acessos aos serviços. Olha, eu acredito que os nossos servidores públicos não discriminam as pessoas em Belo Horizonte. O serviço público ele é para todos, independente de orientação sexual. Nós somos contra qualquer tipo de discriminação. Eu acho que o serviço público ele tem que atender as pessoas que ali se apresentarem. Então, a gente quer tratar todo mundo com igualdade e as pessoas têm o mesmo direito ao acesso público. Eu não acho que tem que ter diferenciação entre o público hétero e o público LGBT. Rapidinho também, porque ainda temos bastante assunto para conversar. No seu plano de governo, você diz em valorização dos funcionamentos, do servidor, né, do funcionalismo, a partir da capacitação e da meritocracia. Como seria? Não, são programas de avaliação e a gente começar a instituir bônus por desempenho. Muito se critica o servidor público, mas na verdade é um sistema viciado. Então se fala, o servidor público é acomodado, o servidor público é isso, é aquilo, mas não existe de fato políticas de incentivo. Nas empresas privadas você tem essas políticas, o funcionário que ele rende bem, que ele faz um bom trabalho, ele é gratificado por isso. Então a gente quer instituir programa de metas para melhorar o atendimento ao cidadão e premiar. Acho que premiar é a palavra, o servidor que está realizando um bom trabalho, que está bem atendendo a população. Então a gente vai buscar sim a capacitação dos nossos servidores e vai buscar um programa que valorize aqueles servidores que estão fazendo um bom trabalho. Assim a gente consegue melhorar a situação dos servidores e melhorar o serviço público como um todo. Seria um 14º, 15º, como a gente teve na gestão principalmente do Aécio, no Estado? Não uma questão de 14º, seria como se fosse um adicional de desempenho. É uma pessoa que vem realizando um bom trabalho, isso ser reconhecido do ponto de vista financeiro, isso motiva a pessoa a estar fazendo um trabalho eficiente, melhora a qualidade do serviço público e melhora a situação do servidor. Saúde. Lógico que a gente está no meio de uma pandemia, nesse cenário de incertezas, só que os problemas clássicos eles continuam, né? A demora, realização de exame, consulta, cirurgia eletiva também. Queria saber, dado esse cenário de incerteza, a gente não sabe se está no meio de uma onda, se vai ter uma outra onda, como atacar esse problema que várias pessoas estão precisando de fazer exames, consultas, etc. Bom, primeira coisa é entender que o único problema da saúde não é o coronavírus. A gente sofreu com as eletivas, com as consultas, isso tudo ficou muito represado no período da pandemia. Essas coisas têm que voltar a funcionar. A gente tem que estruturar a nossa rede de saúde para que elas possam melhorar o atendimento ao cidadão e fazer com que esses atendimentos que ficaram represados durante muito tempo possam ser realizados. Na questão de exames, nós queremos instituir um programa Saúde Noturna, um programa que foi aplicado com sucesso em São Paulo, que é para que os pacientes do SUS possam fazer exames na rede privada e em horários alternativos, porque os hospitais privados compram equipamentos de primeira linha, que em horários alternativos, no período noturno, ficam ociosos, e aí é o único horário que, por assim dizer, vale a pena para eles receber a tabela do SUS pelo exame. A gente consegue desafogar a fila de exames em Belo Horizonte. Para além disso, a gente quer uma ampliação na atenção à saúde preventiva, porque quando você identifica um problema logo no início, você tem uma facilidade muito maior de resolver. Então, melhora a saúde das pessoas e gera uma economia do gasto em saúde em Belo Horizonte.
Aproveitando o seu gancho, tivemos recentemente uma publicação assinada pelo presidente Bolsonaro sobre o SUS. Você acabou de citar o SUS. Qual que é a sua visão rápida, lógica, objetiva sobre o SUS? Pretende incentivar, inclusive dessa forma, fazendo parceria com a iniciativa privada? Claro, eu acho que o SUS é importantíssimo. Houve uma falta de interpretação de pessoas que não leram o decreto do presidente Bolsonaro, que se tratava de um decreto de privatizar o SUS. Eu queria saber até onde estavam as agências checadoras de fake news para esclarecer que isso não era verdade. Era um decreto para estudos de parcerias com o setor privado para melhor estruturação de unidades básicas de saúde, de unidades de pronto atendimento. Nós rodamos aqui para o Belo Horizonte e nós vemos que as unidades de saúde não estão num estado digno da nossa população, ainda falta muita qualidade. E era simplesmente um estudo econômico para buscar parcerias com o setor privado para reformas de UPAs, reformas de UBS, finalização de obras inacabadas. E aí vieram com aquele drama, o Bolsonaro quer privatizar o SUS, quer privatizar o SUS. Foi um escarcéu tão grande que ele até revogou o decreto para não ter mais problema. Mas qual que é o problema de você buscar uma parceria público-privada para que o setor privado ajude a investir e melhorar a estrutura da saúde pública? Então, acho que o SUS é muito importante e acho que no que o setor privado puder ajudar o poder público, melhor para a saúde dos belo-horizontinos. Vou fazer mais um combo, aproveitando também o seu gancho, sobre as unidades que a gente tem, né? Você pretende construir alguma? Foi falado aqui já por um candidato construir mais de 50 centros de saúde, uma unidade menor, né? Assim, teve um candidato também falando que pretende construir ou inaugurar ou revitalizar 2 UPAs, que aí é uma estrutura maior. E eu queria perguntar também, quero perguntar para você também sobre a maternidade, Leonina Leonor Ribeiro, que é uma estrutura que está lá já há 11 anos, mas jamais foi inaugurada. Então é isso, pretende fazer obras, inaugurar estruturas, quaisquer que sejam, e sobre a maternidade vai inaugurar ou não, também vai descartar, porque o Calil, atual prefeito, caso reeleito, ele disse que não vai, foi uma bandeira dele em 2016, ele falou que não vai inaugurar de fato aquele espaço. Bom, em primeiro lugar, é preciso entender que todos nós adoraríamos construir mais hospitais, construir uma maior rede de saúde. Mas eu não posso ser responsável, desconhecendo a situação financeira do município, de prometer um número específico. Mas é claro que nós queremos ampliação de UPAs, nós queremos ampliação da nossa rede de saúde. Uma coisa que nós vamos criar é uma policlínica em cada regional para atendimento especializado, atenção à saúde da família, atenção odontológica, que é algo que é mais simples de se fazer do que um hospital por inteiro. E a gente quer reestruturar e melhorar a rede de saúde que nós já temos. E, em havendo caixa, eu tenho certeza que ao longo do mandato vai haver, nós vamos... Interromper, a policlínica seria uma nova estrutura física, é isso, além das UPAs? Pode ser uma nova estrutura física, como pode ser o reaproveitamento de uma estrutura da prefeitura que está ociosa. Seriam consultórios para consultas específicas dentro de uma policlínica, dentro da nossa ótica de priorizar a saúde preventiva. Mas além da UPA, né? Seriam as duas. Não seria substituindo a UPA. E é claro que, em havendo viabilidade financeira, eu tenho certeza que ao longo do mandato haverá, nós queremos sim ampliar o número de hospitais, ampliar o número de UPAs. Em relação à maternidade Leonina Leonor, de fato uma estrutura que está ali pronta, e eu acredito que é um desperdício nós não a utilizarmos. Isso sobrecarrega outras maternidades, então nosso compromisso é de inaugurar, abrir e colocar para funcionar. Segurança, de forma rápida, Guarda, qual que é a sua visão? Pretende aumentar, manter ou diminuir ou tirar as armas, o número das armas e, até mais do que isso, a postura da guarda? Acha que tem que ser essa mesmo, mais ostensiva, ou voltar a ser aquela guarda patrimonial? Eu acho que a guarda tem sido usada de maneira ostensiva de forma errada. Eu quero uma guarda 100% armada e eu quero uma guarda como órgão de segurança pública, ajudando a fortalecer a segurança do nosso município. Hoje, o prefeito Calil usa a guarda para prender vendedor de espetinho na Avenida Bandeirantes e, com o fiscal da prefeitura, fechar a loja das pessoas, fiscalizar a grade na Lagoa da Pampulha, já vão dizer que é fake news, não é hoje, 3 meses atrás, fiscalizar a grade na Lagoa da Pampulha para ver se a turma está andando de bicicleta. Isso não é função de guarda municipal. Nós queremos integrar a guarda ao sistema de segurança pública dentro de estudos de geomonitoramento para ver onde a gente colocar uma viatura da guarda municipal, onde colocar um guarda municipal, ajuda a mitigar a prática de crimes, porque muitas vezes o bandido, quando ele vê ali uma sirene, um aparato público de segurança, ele vai se inibir, vai falar, pô, não vou aqui cometer um crime, tem um guarda municipal. Porque, de fato, a previsão constitucional da guarda é proteção do patrimônio público. Mas o guarda, como agente de segurança pública, ele é garantidor. Se ele vê um crime ocorrendo, ele tem a obrigação de agir. Então a gente quer colocar a guarda municipal em lugares estratégicos para que possa melhorar a nossa questão da segurança pública, e não para ficar
importunando o comerciante que está tentando ganhar a vida depois de 7 meses fechado. Para além disso, a gente quer criar em cada regional um centro integrado de inteligência e segurança pública, semelhante ao COP, que hoje só tem um em Belo Horizonte, para aproximar a segurança pública dos cidadãos e tornar ainda mais dinâmico o monitoramento e a atuação da segurança pública em BH. Uma pincelada, obra, infraestrutura, sobre a chuva. É muito importante aqui na nossa cidade. Esse ano a gente teve, inclusive, a maior chuva da história, ou da medição. Qual que é a sua ideia em relação à chuva? É obra mesmo? Tem obra que precisa ser feita? O candidato falou em telhado verde, incentivo ao próprio cidadão contribuir para essa absorção, mudar o asfalto de Belo Horizonte. Qual que é a sua ideia quanto a isso? Bom, a nossa ideia, de fato, passa por obra, passa por infraestrutura. Prometer que vai resolver o problema das enchentes é mentira. A gente pode trabalhar para melhorar essa questão. Em relação às enchentes, conversamos com alguns engenheiros, especialistas em gestão pluvial, e de fato, o que gera enchente? É quando a bacia hidrográfica recebe uma quantidade de água maior do que ela consegue suportar. E você consegue solucionar esse problema de 2 modos. O primeiro é aumentar a vazão da bacia hidrográfica e o segundo é diminuir a velocidade da água que chega na bacia, porque a água chega em grande quantidade, com muita velocidade, isso gera enchente. Então, nossa ideia é o desassoreamento dos nossos rios, que hoje estão cobertos em Belo Horizonte, fazer um trabalho maciço de desassoreamento para aumentar a capacidade de vazão das bacias e também fazer uma mudança estrutural no nosso sistema de boca de lobo para colocar barreiras que diminuam a velocidade da água, ou seja, a chuva vai cair num ponto, eventualmente vai chegar na bacia hidrográfica, mas ela não vai chegar de forma tão rápida, tão abrupta. Isso ajuda a diminuir a possibilidade de enchentes, porque enquanto essa água está chegando, os rios estão dando vazão, e mesmo quando não for possível evitar as enchentes, porque o volume de água é muito grande, faz com que as enchentes ocorram de forma mais demorada, o que possibilita que nós possamos nos preparar. Para além disso, conversei com o pessoal do Corpo de Bombeiros e o que me foi passado é que quando ocorre enchente, o que nós precisamos para ajudar o atendimento das pessoas é, de fato, uma integração maior entre o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Municipal e Defesa Civil Estadual. A gente quer fazer um trabalho integrado, a gente quer estruturar junto ao Corpo de Bombeiros, inclusive usando verba da Prefeitura para comprar instrumentos de resgate que são importantíssimos. Vamos investir em botes para o Corpo de Bombeiros, são mais dinâmicos do que os barcos, mais fáceis de operar, para eles terem uma agilidade maior e um atendimento ainda mais eficiente, para quando a enchente ocorrer, a Defesa Civil Municipal, junto com a Estadual e o Corpo de Bombeiros, possa fazer o resgate dessas pessoas com uma eficiência ainda maior do que o excelente trabalho que eles já fazem. Corrupção zero, está previsto no um programa previsto no seu plano de governo. Explica para a gente. O Corrupção Zero basicamente é um programa que consiste na auditoria de todos os contratos vigentes da Prefeitura para identificar e sanar irregularidades, na instituição do critério de ficha limpa para todos os cargos de livre nomeação em Belo Horizonte. Nós não vamos nomear ninguém que não passe nas regras da lei da ficha limpa para os cargos de livre nomeação, e numa reestruturação e fortalecimento da Controladoria Geral do município, para que ela tenha uma presença firme em cada órgão da Prefeitura de fiscalização das obras, do que está sendo feito em BH, para ver se o dinheiro está sendo bem empenhado de acordo com o interesse dos belo-horizontinos. A gente acredita que com essas 3 medidas a gente consegue diminuir e muito o dinheiro que vai pelo ralo da corrupção em BH. Deputado, a gente convida sempre o nosso leitor a participar, a gente só existe por causa do nosso leitor, e aí a gente está fazendo combo, né? Como por estarmos aqui, né, na Faculdade de Pitágoras, a gente tem que se adequar aos horários, e aí a gente está fazendo combo por semana. Nessa semana, além de você, Luísa Barreto e Fabiano Caseca. A gente pegou vários leitores, como Juliana Aguiar e Pedro Matoso Marques, e eles perguntaram: quem são vocês? Nunca ouvi falar. Então, uma oportunidade para você se apresentar de forma breve, por favor, que ainda a gente tem bastante assunto. Bom, pessoal, eu sou o Bruno Engler, sou deputado estadual, fui o deputado mais jovem da história da Assembleia de Minas Gerais, conservador, bolsonarista. Acredito que podemos fazer uma prefeitura de Belo Horizonte à direita, com respeito aos valores cristãos, aos valores conservadores, e que trata como parceiros aqueles que geram emprego e renda no nosso município. Nossa principal bandeira é trabalhar pela retomada do setor econômico de Belo Horizonte. Nessa pandemia foram mais de 12 mil empresas fechadas, cerca de 100 mil empregos perdidos, e nós precisamos trabalhar pela retomada do emprego e renda em Belo Horizonte para evitar o total colapso econômico na nossa cidade. Perguntei para o João Vitor, vou perguntar para você também. Você é meio prodígio? 21 anos, não foi eleito? Sim. Fui eleito deputado aos 21 anos, é o mínimo constitucional.
Eu sou o mais novo da história de Minas Gerais, sou o segundo mais novo do Brasil, perco só para o André Fernandes do Ceará. Nós dois somos de 97, eu sou de junho, ele é de dezembro. Mas, graças a Deus, o eleitorado mineiro me confiou a missão de representá-los e nós temos feito um bom trabalho na Assembleia, modéstia à parte. A gente defende as bandeiras as quais eu fui eleito para defender, as bandeiras do conservadorismo. Nós apresentamos diversos projetos de lei na Assembleia e eu tenho a honra de ser autor de 2 leis aqui em Minas Gerais, que já foram aprovadas na Assembleia, sancionadas pelo governador e hoje fazem parte do ordenamento jurídico mineiro. Quais são? Cita para a gente, por gentileza. São 2 leis na área da segurança pública. A primeira trata da reutilização das armas de fogo apreendidas pelas forças de segurança pública. Foi uma demanda que eu ouvi de alguns policiais que muitas vezes eles apreendem um armamento da criminalidade de qualidade, apreendem Glock, Beretta, de calibres que são de uso da polícia militar, e eles tinham que mandar para o Exército para essas armas serem destruídas. Nós criamos a previsão legal da polícia militar requerer esse armamento para o uso da corporação. Isso melhora a qualidade do armamento da população e gera uma economia para o Estado de Minas Gerais, que toda arma reaproveitada é uma arma a menos que o Estado vai ter que comprar através de licitação. A outra lei que nós conseguimos aprovar, também na área da segurança, é que a destinação dos recursos oriundos de impedimento judicial, lavagem de dinheiro, seja para as forças de segurança pública, dentro da lógica de usar o dinheiro do crime contra o próprio crime. Conseguimos a aprovação dessas leis na Assembleia e a sanção do governador, e hoje elas fazem parte do ordenamento jurídico mineiro. Nas pesquisas de intenção de voto, você está com uma intenção, um percentual muito baixo. Você acha que a idade pode ser um complicador, alguma questão de credibilidade? Qual que é a sua estratégia aí para tentar virar? Tem alguma meta? Chegar a um segundo turno ou figurar entre os 4 primeiros? Qual que é a sua meta em relação a isso, sua ambição? Bom, a questão da idade, ela gera reações muito diferentes. Tem pessoas que falam, nossa, você é muito novo, como é que você quer ser prefeito de Belo Horizonte? Outras pessoas falam, é disso que nós precisamos, de uma juventude comprometida, essas raposas velhas não dão mais. Então é uma coisa meio 880. Tem gente que acha loucura e tem gente que acha o máximo. Em primeiro lugar, eu não acredito muito nas pesquisas, não acho que o Calil está com essa bola toda. A gente viu em 2018 as pesquisas que indicavam a Dilma em primeiro lugar no Senado, o Zema não chegaria nem no segundo turno e o Bolsonaro perderia para todo mundo no segundo turno. Quando abriu a urna, a gente viu que a coisa não era bem assim. Mas, de fato, a gente precisa mostrar que o nosso projeto ele é estruturado, que o prefeito ele não precisa saber tudo, ele precisa se cercar de pessoas competentes nas secretarias para estarem fazendo um bom trabalho para os belo-horizontinos e mostrar que nesses quase 2 anos na Assembleia nós realizamos um trabalho competente, podemos realizar um trabalho competente na prefeitura com o secretariado técnico experiente que vai realizar um grande trabalho para os belo-horizontinos. Em relação ao objetivo, meu objetivo é ganhar a eleição e fazer um bom trabalho para os belo-horizontinos. Não entrei nessa eleição para brincar, não entrei para fazer meu nome para uma reeleição. Graças a Deus a minha votação foi esplêndida em 2018, eu tive 120 mil votos, então não tenho essa preocupação de ventilar o meu nome para um melhor cenário eleitoral em 22, como muita gente às vezes pensa. Nossa ideia é, de fato, ganhar a eleição para a Prefeitura de Belo Horizonte e fazer um trabalho que vai melhorar a vida dos belo-horizontinos. Assessores seus foram apontados, envolvidos em notícias falsas, né? Uma jornalista falando sobre uma matéria de uma jornalista do Estadão e um policial militar sobre um vídeo que fez uma montagem em relação ao Felipe Neto, inclusive está sendo processado pelo Felipe Neto. Foram assessores, ou são assessores seus na Assembleia, certo? Qual que é a sua visão sobre isso? Bom, primeiro que não se trata de notícias falsas, nenhum dos 2 casos. O caso da Fernanda foi uma coisa muito simples, a jornalista do Estadão deu uma entrevista para um jornalista francês, deu a entrevista em inglês, o jornalista francês passou por um estudante, falou que era um trabalho de faculdade. O que a Fernanda fez foi simplesmente traduzir para o português a matéria que foi publicada por esse jornalista francês, pelo Jawad Halib, se eu não me engano é o nome dele. Então, não se trata de uma fake news, não foi inerente à atividade do gabinete, mas a Fernanda tem todo o meu apoio. Foi uma tradução para o portal que na época ela trabalhava, o Terça Livre, e foi, de fato, a transcrição de uma reportagem feita por um jornalista estrangeiro, que é o jornalista do Estadão, não era fake news. Em relação à questão do Felipe Neto, é um assessor meu, que é um pai, tem um menino de 3 anos de idade, viu aquele vídeo do Felipe Neto, inclusive o Guilherme Amado, o Felipe Neto falam que o meu gabinete é uma milícia digital, não sei o que nós fizemos o vídeo, muito pelo contrário, ele encontrou aquele vídeo no Twitter e postou no Facebook.
deixem os seus filhos assistirem Felipe Neto. Como um alerta para outros pais que tenham filhos pequenos como ele. E aí virou uma bola de neve, falaram que a gente estava produzindo fake news, que o gabinete era milícia digital, não sei o quê, ódio para lá, ódio para cá. E eu estou sendo processado também pelo Felipe Neto, porque eu simplesmente peguei o vídeo editado, que não fomos nós que fizemos, postei o link do YouTube do vídeo completo do Felipe Neto e falei, ó, tá aqui o vídeo editado, tá aqui o vídeo completo. A revista Época fala que meu gabinete produz fake news, tirem suas próprias conclusões. Aí eu peguei e fui processado também. É um vídeo de fato com uma edição, coloca ali uma luz verde, coloca uma musiquinha, mas o conteúdo do vídeo a gente fez questão de analisar, até porque se fosse injusto a gente poderia se retratar, é todo de um mesmo vídeo, onde ele fala para o público infantil dele, ah, olha, você não deveria assistir isso ou assistir com seus pais. Eu sei que você não vai fazer isso. E falam uma série de conteúdos inapropriados, sexualmente explícitos, que não condizem com esse público infantil que o assiste e idolatra. Isso é uma irresponsabilidade para um produtor de conteúdo. Mas eu tenho total tranquilidade em relação à atuação dos meus assessores, de maneira nenhuma fake news. Você se antecipou, inclusive, a próxima pergunta é justamente sobre isso. Não há, então, um gabinete do ódio aqui mineiro? Não, de maneira nenhuma. Bom, ainda sobre assessores, foram assessores seus que arrancaram aquela placa da Marielle ali no Floresta? E o que você pensa de arrancar, enfim, uma manifestação ali para uma vereadora que foi assassinada? Olha, eu entendo que a praça tem nome, não é Marielle Franco, e a gente não pode fazer as coisas da maneira que a gente quer. Ah, eu acho que a praça deveria chamar Marielle Franco, colocar uma placa lá. Eu vou decidir os nomes da praça agora? Então, porra, todo dia eu passo pela Praça da Assembleia, que eu trabalho na Praça da Assembleia. Eu gosto muito do Jair Bolsonaro, a partir de amanhã vai ser a Praça Jair Bolsonaro. Eu vou colocar uma placa lá, Praça Jair Bolsonaro. Se eles querem nomear a Praça Marielle Franco, que passe pelo devido processo legal, que passe pela Câmara de Vereadores e instituam uma placa de acordo com o poder público. Da mesma maneira que eles têm o direito de colocar essa placa, o meu pessoal tem o direito de tirar, se eles assim bem entenderem. Então, acho super tranquilo. Acho que estavam prestando um serviço público de consertar uma placa indevida que ali estava. Você falou, não vou lembrar exatamente o termo, do Calil de ser autoritário, algo assim. Você não acha também que é um autoritarismo tirar, da mesma forma que você disse que não foi um processo adequado, colocar a placa, também arrancar? De maneira nenhuma, senão vira a casa da mãe Joana, senão cada um vai fazer o que quiser. Senão a gente vai escolher que a Praça da Liberdade vai mudar de nome, a Praça Floriano Peixoto não vai ser mais Floriano Peixoto. A praça não chama Marielle Franco, eles não tinham o direito de colocar aquela placa ali, da mesma maneira que eles colocaram, os meus assessores foram lá e retiraram. A gente não concorda com esse nome, a gente não quer que a placa chame Marielle Franco. Se você quer mudar o nome de um espaço público, você passa pelo devido processo legal. O presidente Jair Bolsonaro te apoia, chamou inclusive de gordinho. Sim. E elogiou o Calil. Queria saber, em relação a esse apoio, a esse... Enfim, apelido de gordinho, queria saber qual... Desculpa, só finalizar. Queria saber qual que é a sua avaliação do Calil, se concorda que ele está fazendo uma boa gestão. Não, na verdade, ele não elogiou o Calil. Se foi uma coisa que ele foi mal interpretado, eu até entendo por quê. É num vídeo que ele fala, a gente sabe que o prefeito está muito bem lá, é porque eu tinha conversado com ele, tinha passado para ele as pesquisas, ele quis dizer que está bem nas pesquisas. Que nas pesquisas ele está com uma avaliação de 60%. Não era um elogio ao trabalho do Calil. Eu agradeço demais o apoio do presidente Jair Bolsonaro, o que propulsiona a nossa campanha. Minha campanha não tem um real dinheiro público, minha campanha não tem uma grande estrutura financeira partidária. Pelo contrário, eu estou enfrentando dificuldades com o meu próprio partido, que atrapalha a minha candidatura. E o que faz com que nós estejamos sempre ali em segundo, terceiro, quarto nas pesquisas, que nós estejamos incomodando campanhas muito maiores e mais estruturadas do que a nossa, é esse apoio do presidente Bolsonaro e da militância bolsonarista, que é a força motriz da nossa campanha. Não, o apoio do presidente Bolsonaro é fundamental e não acho que o Calil está fazendo um bom trabalho. Se eu achasse que ele está fazendo um bom trabalho, eu votava nele, não seria candidato. Acho que ele faz um péssimo trabalho e é por isso que a gente apresenta uma alternativa para os Belo Horizontinos. Deputado, já estourei bastante, estou até lendo que tem bastante pergunta ainda. Vou filtrar, a gente está mais que na nossa reta final, já estouramos nosso tempo. Vou reproduzir um leitor, Matheus Ribeiro, uma mensagem ácida. Tá. Bruno, o plano que você registrou no TSE é de governo ou de estágio? Não, na verdade, o que acontece? Nós registramos um plano no TSE apenas com diretrizes pro forma, para cumprir tabela. A gente estava enfrentando dificuldades dentro do partido, com uma indefinição da questão de convenção, questão de vice, então a gente fez um plano de linhas gerais, um plano extremamente enxuto, mas o plano de governo a gente sabe que no Brasil ele não vincula o candidato. Depois a gente sentou com mais calma, definiu as nossas
propostas de maneira mais robusta. Inclusive, quem está acompanhando, se quiser entrar no site brunoengler.com.br, tem lá nossas propostas em diversas áreas, para além daquele plano que foi colocado para cumprir o prazo do TRE. Estamos estourando muito, tem várias perguntas, vou fazer um combo, que aí você finaliza. Pode ser? Ok. Combinado? Bom, então, sobre a questão do seu plano de governo, você fala em combater a ideologia de gênero. Sim. Queria que falasse rapidamente sobre isso. A outra que eu selecionei aqui é sobre a vacinação obrigatória, que virou uma questão também, né? Tem um projeto de lei, inclusive aqui, na casa que você ocupa, né? Na Assembleia. E, por fim, eu queria que falasse rapidamente, sei que é um assunto longo, você até citou, a disputa interna, né, que você está passando dentro do próprio partido. O Mauro Quintão agora falou que é uma questão, agora não, já faz um tempo, falou que é uma questão de honra, você quer colocar Coronel Cláudia. Consegue resumir esses 3 temas? Bom, de maneira muito rápida, o combate à ideologia de gênero é evitar que nas escolas de Belo Horizonte seja ensinado aquela ideia de esquerda de que o gênero nada tem a ver com o sexo biológico, ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. É uma coisa que eles fomentam ali nas rodinhas de esquerdista e que não tem nenhuma base científica e que não deve ser ensinado para crianças em escola. Quem vai ensinar a educação desse ponto de vista sexual tem que ser os pais e não as escolas de Belo Horizonte. Aí muitos me perguntam, então não pode ter educação sexual nas escolas. São coisas diferentes. Ideologia de gênero, não. Agora, o ensino do sistema reprodutório é óbvio que vai ter dentro do contexto da biologia no momento adequado. Só um gancho, desculpa. Você acredita em cura gay? Não. Perfeito. Qual que era a outra pergunta depois da ideologia de gênero? A vacinação obrigatória, que virou uma questão... Eu sou completamente contra a vacinação obrigatória. Eu acredito que as pessoas elas têm que ter segurança nessa vacina. Essa vacina veio comprada de maneira abrupta da China, sem nenhuma comprovação de sua eficácia ou de medição dos riscos. Eu acho que se a vacina for disponibilizada, a prefeitura tem que operacionalizar para que aqueles que desejam recebam a vacina, mas eu não acho que a prefeitura tem que gastar dinheiro público comprando essa vacina e a prefeitura de maneira nenhuma tem que obrigar as pessoas a se vacinarem. Em relação à questão do meu partido, é algo muito simples. A gente se candidatou propondo a fazer uma política diferente. Uma política séria se faz com palavra, com cumprimento de acordo. Quando eu me filiei ao PRTB, o presidente nacional da legenda, o senhor Levi Fidelix, disse que eu teria total autonomia para gerir a minha candidatura, seja para fazer coligações, seja para trazer um vice. E isso, o prazo final de filiação era sábado, então eu ainda poderia trocar de partido. Numa quinta-feira, na live, o presidente Bolsonaro falou da minha candidatura e na sexta eu fui procurado por diversos partidos, inclusive partidos grandes, com tempos de televisão, com obrigatoriedade de participação nos debates. E eu conversei com os dirigentes partidários e falei, olha, eu dei a minha palavra ao Fidelix, que eu vou ser candidato pelo PRTB, mas vamos buscar uma composição, às vezes você consegue indicar o vice. E eles falaram, olha, Bruno, nossos partidos são muito maiores que o PRTB, não faz sentido, a gente quer você na cabeça da chapa. Não consegui fazer essas composições, depois com muito custo consegui amarrar uma coligação com o PSC pediu para indicar a vice, seria uma outra vice, não a Coronel Cláudia, mas também uma boa pessoa. O PRTB ligou lá no PSC, falou que não aceitava coligação, não aceitava vice, sabotou a minha coligação. E depois o Mauro Quintão, presidente municipal da legenda, me informou que ele era presidente municipal e que ele estaria colocando o seu nome como vice. Eu comecei a ligar para o Levi Fidelix, o Levi Fidelix simplesmente não me atendeu. Eu fui a São Paulo para tentar falar com ele, ele fingiu que não estava lá, mas nós sabíamos que ele estava, se recusou a me receber. Então é algo que me incomoda bastante, eu acho que política tem que ter palavra. Por isso eu fui lá e registrei a chapa avulsa com a Coronel Cláudia, que é a vice que eu escolhi. Eu não tenho nada pessoal contra o senhor Mauro Quintão, ele é a ponta da lança ali. Agora, o senhor Levi Fidelix se mostrou uma pessoa sem palavra, mentirosa, desonesta, e eu não consigo aceitar isso. Então isso precisa ser mostrado, a minha insatisfação com o PRTB, com o partido, a gente está nesse imbróglio judicial, nessa disputa na justiça, porque eu quero, de fato, fazer uma política onde os acordos são cumpridos. Infelizmente, o Levi Fidelix mostrou a sua verdadeira face. Agora, na política, conversando com muita gente, algumas pessoas falam, pô, eu já sabia, podia ter te contado. É uma pessoa que não cumpre aquilo que promete. Muito obrigado. Nada. Obrigado por acompanhar a nossa entrevista até aqui e continue de olho na nossa cobertura das eleições municipais.